Boa noite, flores do meu dia! Como vocês estão? Espero que todos muito bem. Deixa eu avisar no grupo que a gente tá ao vivo. Peraí. Calma aí. Prontinho. Bora lá falar de amor, dengos meus? Seguimos, então, com o episódio dessa semana. Semana passada a gente teve um episódio bem importante e bem de muita consciência, eu diria, sabe? Para a gente olhar para alguns aspectos do nosso autoconhecimento, né? Para a gente aprofundar em como a gente acha que a vida trata a gente, né? Como a gente acha que o universo trata a gente. E hoje a gente vai seguir falando de amor, né? Então, vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Você que está assistindo isso ao vivo, curte, comenta, compartilha, já faz tudo isso. Que hoje a gente vai falar de coração partido, dentro meus. A gente vai falar de rejeição. Ai, a feridinha da rejeição. Quem nunca? Quem nunca sentiu essa dorzinha aí no fundo do peito? Então, bora falar. Estamos nessa temporada, lendo juntas aqui esse livro, Quando as Coisas Não Saem Como Você Espera, que é um presente da espiritualidade para mim e que eu resolvi partilhar com vocês. O caminho desse livro aqui é exatamente o caminho do meu processo de autoconhecimento. Exatamente. Assim, dá um alívio, né? Por você olhar e falar, nossa, ufa, não tô doida. Mas também é um processo puxado, intenso. E aí, quando eu entendi que esse era o meu caminho, eu resolvi que eu queria trazer isso para mais pessoas. Eu queria conversar com mais pessoas sobre isso aqui. E aí eu resolvi fazer essa temporada do podcast para a gente ler juntas. Então, hoje a gente vai para mais uma parte de Quando as Coisas Não Saem Como Você Espera, que é o capítulo chamado Quando Você Está de Coração Partido. E aí a gente já começa falando sobre rejeição. Achei interessantíssimo o ponto que ele traz quanto rejeição nesse capítulo, porque ele não começa falando sobre uma rejeição de relacionamento. Ele começa falando sobre uma rejeição de trabalho, de potencial, assim, de trabalho. Então, vai ser interessante olhar para isso e entender algumas coisas com mais profundidade. Certo? Bora falar de rejeição, então. Bora começar? Vocês sabem que a gente vai lendo, né? E conforme a gente vai lendo, vai comentando e trazendo alguns pontos mais reflexivos para o que a gente está lendo, tá? E vão usando o chat, vão conversando comigo, tá bom? Bora lá. Rejeite-me com jeitinho. Já que é para rejeitar, né, gente? Que rejeita com jeitinho, por favor. Que a gente tem um coração sensível. Então, rejeite-me com jeitinho. Bora lá. Dá para entender porque algumas pessoas dizem que uma entrevista de emprego é como um primeiro encontro. Lá estava eu, nervoso, esperando meu primeiro encontro para tomar um café com a chefe de departamento da universidade ao qual eu estava me candidatando como professora assistente. Ao longo dos 3 dias seguintes ao da minha entrevista no campus, eu não apenas daria uma palestra aberta ao público sobre a minha pesquisa, como também teria que sair para almoçar e tomar um café com meus futuros colegas em potencial. Isso para que eu pudesse estabelecer rapidamente uma afinidade e criasse uma impressão positiva, mas também para que eu avaliasse como seria trabalhar com eles. Tranquilo, né? Quando, enfim, sentei para o meu primeiro encontro no café do campus, achei uma futura colega cordial e gentil. Com uma caneca de chai latte. Ai, gente, amo chai latte, pelo amor de Deus. Com uma... aleatório. Com uma caneca de chai latte quente nas mãos, relaxei e respondi as suas perguntas que, embora parecessem casuais, eram muito importantes. Ela perguntou onde eu havia estudado, como havia me interessado pelo tema da minha pesquisa e quais eram meus planos para o futuro. Depois, eu lhe indaguei o que tornava aquela universidade especial e quais eram seus interesses acadêmicos mais recentes. Ficou óbvio que ela queria que eu tivesse uma boa impressão da universidade, da mesma forma que eu desejava que ela me escolhesse em detrimento dos outros 2 candidatos finalistas. Deixa eu fazer um PS aqui. Essa coisa de primeiros encontros, de primeiros dates, de você estar conhecendo uma pessoa e começar a conversar com ela, de mostrar o mundo para o outro. Eu tive uma conversa com uma amiga esses dias e a gente estava falando sobre criar personagens quando a gente começa a se relacionar, né? Que todo mundo cria um personagem.
Ou se você não cria um personagem, você omite algumas coisas, né? E aí ela falou: não, eu não omiti nada, não. Nesse relacionamento atual que eu tô, eu não omiti nada. E aí eu fiquei pensando assim, em algum relacionamento que eu já tive, eu não omiti nada. E se eu acho que é possível não omitir nada? Conclusão da minha amiga é que é possível que ela não omitiu nada quando ela começou a relacionar. E aí, no meu ponto de vista, é impossível a gente não omitir nada. A gente sempre omite alguma coisa. Até porque a gente omite de nós mesmas, né? Aí tem todo esse. Exatamente, todo esse questionário de RH no começo, toda essa apresentação, todo esse trem, para depois a gente olhar e falar, gente, mas nem era eu, né? 100%. O outro não me contou isso no primeiro encontro. Aí vocês querem também o quê, né? Que a gente já conte todos os perrengues do primeiro encontro? Faz parte também, né? Essa descoberta. Não, pelo amor de Deus, gente, não que tem que esconder coisas absurdas, né? Coisas absurdas a gente tem que, né? Não vamos, não, tô falando, não estamos falando de agir de má fé. Mas assim, tem que ter um caminho de descoberta também nessa relação, né? Senão não fica sem graça você já saber de tudo sobre a pessoa. Tem que ter um caminho aí, né? Mas enfim, para vocês pensarem aí nesses primeiros encontros. Depois de passar 3 dias no campus como potencial professor de lá, comecei a fazer amizade com alguns membros do corpo docente e a ficar realmente animado com a perspectiva de trabalhar na universidade. Até cheguei a pesquisar uns apartamentos nas redondezas e me pus a imaginar como seria minha rotina como professor assistente. Como um adolescente que acaba de chegar em casa, depois de seu primeiro encontro, eu não conseguia parar de pensar em minhas experiências por lá e estava a ponto de me apaixonar por aquele lugar. Como eu faria depois de um bom encontro, ao chegar de volta à minha cidade, mandei uma mensagem de agradecimento e fiquei aguardando pacientemente um telefonema. Vai falar que vocês não fazem isso aqui no primeiro encontro com o carinha ou com a mulher que vocês estão saindo? Vai falar que não. Vocês vão mesmo falar que não. Vou ter essa cara de pau pra mim de falar que não faz. Que não fica olhando e falando, ai, foi tão legal. Nossa, eu já consigo me imaginar casada com filhos. Ai, seria tão legal se a gente desse certo. Esse cara foi tão legal comigo. Essa mulher foi tão maravilhosa. Seria tão incrível se desse certo. Vai falar que vocês não ficam pensando, não. E aí, tem um outro ponto aqui que eu quero trazer para os nossos temas de relacionamentos afetivos aqui. No relacionamento deveria ser afetivo, não afetivo sexual. Que é, vocês mandam mensagem ou vocês esperam o outro mandar mensagem? Polêmico! Vocês mandam mensagem e de boa, tranquilo por vocês, ou vocês ficam com medo de ser rejeitadas, né? Ou vocês querem que o outro demonstre mais, e aí vocês ficam esperando o outro mandar uma mensagem. Eu sou do time, mando mensagem. Tô nem aí. Se eu quero mandar mensagem, eu mando mensagem, pronto, acabou. Se o outro não responder, eu responder mal, eu já sei que não é para mim, entendeu? Sigo meu baile. Mas se eu quero mandar mensagem, eu mando mensagem. O que vocês acham? Acho que tem um ponto importante por trás disso de mandar mensagem ou não mandar também. Não entrem numa disputa, não, hein? De ficar disputando quem demonstra mais, ficar disputando quem faz mais, quem mostra mais, quem. Sabe essa história de que em um relacionamento sempre tem um que gosta mais? Tirem essa neurose da cabeça, gente. Relacionamentos saudáveis não acontecem assim. Não é uma disputa de poder pra gente saber quem gosta mais, quem gosta menos. Vai ter fase da vida que você vai estar gostando mais, vai ter fase da vida que você vai estar gostando menos. Ou não é que não é gostar mais ou menos, acho que é demonstrar mais ou menos, tá? Então, pensem aí. Bora seguir. A parte mais importante vem já já, vocês vão entender. Umas 2 semanas depois, enfim, recebi a mensagem que estava esperando. Não foi um telefonema, mas um e-mail curto. A chefe do departamento me dizia quanto havia gostado da minha visita ao campus e que estava muito impressionada com o meu trabalho. No entanto, o comitê de seleção infelizmente havia decidido contratar outro candidato. Que se encaixava melhor nas necessidades. Peraí. Ui. Nas necessidades da universidade. Ela me desejava sorte em minha busca por um emprego. O tom do e-mail, ao contrário de nosso primeiro encontro, era desprovido de afeto e parecia um texto padrão, como se ela tivesse enviado o mesmo e-mail ao outro candidato não selecionado. Aí a gente sai, tá com a pessoa, entendeu? Aí a gente se apaixona, a gente cria toda uma ilusão. Aí a pessoa muda no dia seguinte.
Aí a pessoa já não é mais a mesma. Aí a pessoa já não tá, sabe, tão na nossa. Aí a gente já fica pensando: "Meu Deus, o que que eu fiz de errado?", sabe, por que eu agi desse jeito ou daquele outro jeito. Ou mesmo no processo do trabalho, do emprego, né, "Nossa, por que que eu fui agir assim? Por que que eu não fui agir daquele outro jeito? Por que que eu fiz desse jeito, eu não fiz daquele? Por que que eu não olhei para isso, não olhei para aquilo? Por que que eu fui não sei", aí começa a caçar defeito do porquê que não fez isso, por que que não fez aquilo, o que devia ter feito, o que devia ter deixado de fazer, né. Bora seguir para ver o que ele vai falar aqui. E segurem a o plot twist ele vem já já, que ele vem esfregando na nossa cara legal. Fiquei arrasado. Foi como se tivessem jogado um balde de água gelada na minha cabeça. Aquela paixão que estava nascendo em mim não era correspondida. Eu ouvia a voz do meu crítico interior menosprezando meu intelecto, minha aparência e meu sotaque ao falar inglês, duvidando do meu futuro como professor universitário. Comecei a repassar. Isso é importante, hein? Vocês saem uma vez com a pessoa e a pessoa te rejeita, ou melhor, a pessoa não quer mais você, né? Porque é isso, ela não estava tão afim, não foi com a tua, sei lá. E aí a gente fica: "Nossa, tá vendo? Por isso que eu não dou certo com ninguém, eu nunca vou dar certo com ninguém". Uma pessoa falou: não tô muito afim", e aí: "Nossa, não vou dar certo com ninguém". A régua tem que estar bem baixa pra gente ficar botando o nosso valor e o nosso futuro, a certeza do nosso futuro na mão de uma pessoa que não estava tão afim da gente, né. Prestem atenção nisso, a autoestima aí, ela tem que estar mais alinhadinha, né. Bora. Eu tenho uma amiga que diz assim: "Se você não tá com a autoestima boa, não saia". Se não tá com a autoestima boa, não vai encontrar a pessoinha não, porque a chance de você ir para o pré-sal na autoestima depois, se essa pessoinha não te quiser, é assim, ó, gigantesca, entendeu? É incalculável. Então não sai não, a autoestima não tá boa, não vai, marca para outro dia, né, para não correr o risco. Bora seguir. Comecei a repassar minha visita na cabeça, me perguntando o que eu havia feito de errado. Surgiram muitos pensamentos de arrependimento, do tipo, eu devia ter, ou eu poderia ter. E embora todo mundo tenha me dito que não fizesse isso, eu levei sim para o lado pessoal. Não cons... Ai, gente, isso é tão sério, assim, tão importante. Não conseguia deixar de pensar que haviam escolhido outra pessoa porque eu não era bom o suficiente. Quantas vezes vocês levaram para o lado pessoal e ficaram ofendidos com a negativa de alguém? Essa pessoa não me quis. E aí eu levo para o pessoal. E essa pessoa se torna o vilão da minha história. Sabe assim? Eu vilanizo completamente essa pessoa. Como se essa pessoa não prestasse, só porque ela não te quis. Só porque ela te disse não. Só porque ela, sei lá, não se interessou tanto quanto você se interessou. E aí pronto, vira o vilão. Sabe? E lógico, né, pra gente ser a mocinha, tem que ter o vilão ali do outro lado, né. Então a gente vilaniza o outro só por causa de uma negativa. Isso é muito complexo também, é muito complexo, porque a gente também não quer algumas outras pessoas e a gente também se torna vilã nas histórias de outras pessoas. E tudo bem ser vilã nas histórias de outras pessoas quando a gente tem bom senso, né, não quando é esse lugar de você olhar e falar: "Ai não, eu posso fazer com todo mundo, eu posso falar não para todo mundo, eu posso exercitar a minha vontade, o outro não pode". É ofensivo comigo o outro dizer que não me quer. Não tô falando de gente que tá sendo cretina, tô falando o outro dizer que não me quer, escolher outra pessoa, resolveu namorar com outra. Ah, o carinha que eu estava saindo. Aconteceu isso essa semana. Uma moça que eu atendo, ela me mandou mensagem falando que estava arrasada, assim, estava mal e tal. Nananã. E aí ela falou assim: eu estava saindo com um cara do aplicativo, conheci, não sei o quê, nananã, estava saindo, tudo belo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Saí algumas vezes e o cara, de repente, parou, assim, parou de corresponder, parou de tal. E aí eu vi que ele está namorando. Aí eu falei: e você tá chateada, frustrada e tal?". Ela falou: "Não, eu tô muito brava. Como que a pessoa está namorando e não me comunicou que está namorando?". Eu falei: "Ué, mas vocês estavam trocando, né, com bastante intensidade?". "Não, a gente saiu umas 3 vezes". E por que deveria te comunicar que está namorando? Gente, a gente tem que parar de olhar para a vida das pessoas como se a gente fosse o centro da vida das pessoas, e a gente não é.
A gente é o centro da nossa vida. E eu tô dizendo isso com muito amor, com um olhar de quem se coloca muito no centro da vida do mundo, sabe? A gente não é o umbigo do mundo. Talvez esse seja um dos maiores exercícios de autoconhecimento e de amor próprio na nossa história. A gente não é o umbigo do mundo. Sabe, o outro não precisa dar satisfação da vida deles pra gente. Não é porque o outro escolheu ficar com a outra que você não presta, sabe? Não é porque. Não é. Sai do umbigo do mundo. As pessoas não estão vivendo para te ofender, não, Alecrim Dourado. As pessoas. Algumas agem de má fé e tá tudo bem, a gente lida com elas, mas no geral, as coisas não são tão pessoais quanto elas parecem ser. A gente tem que parar com essa visão muito estranha, sabe? Até porque a gente fica se colocando no centro das coisas como se todo mundo estivesse fazendo tudo para atacar a gente. E aí, quando a gente tem que se posicionar e estar no nosso centro, cuidar da nossa vida, a gente não quer. Entendeu? Quer ir lá cuidar da vida do outro, quer que o outro faça mais, quer que o outro não sei o quê, quer que o outro se deixa de lado porque tá cuidando do outro. Sabe? Saiam desse lugar do umbigo do mundo e se tornem o umbigo da vida de vocês. É o que eu tenho feito na minha vida e funciona, tá? Bora seguir. À medida que prossegui em minha busca por emprego, porém, notei algo inesperado. Entrevistas são como qualquer outra habilidade na vida. Quanto mais eu praticava, melhor eu ficava. Ó, quanto mais eu praticava, melhor eu ficava. Aí a pessoa se decepciona nas relações, sofre, chora. Tudo bem, legítimo, né? E aí ela quer se relacionar, mas ela fala: não, nunca mais relacionei, nunca mais, não quero mais saber, entendeu? Quero ter um amor lindo um dia, mas eu não quero mais saber de relacionamento. Como é que você aprende a relacionar se não relacionando? Como é que vocês querem aprender a relacionar trocando só com vocês, gente? Só com a amiga? Então vai relacionar com a amiga, ué. Qualquer lógica. Relacionar se aprende relacionando, como tudo na vida. Você quer aprender a andar de bicicleta? Você tem que ir lá andar. Você quer aprender a ler, escrever, a pintar, bordar, cantar? Você tem que fazer o trem para saber, para aprender, para desenvolver. Ah, eu quero muito curar das minhas dores de relacionamento, sabe? Eu quero aprender a relacionar saudável. Tá bom, mas você tá se relacionando? Não, 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 não. Eu não quero ver gente. Às vezes eu faço dessas, tá? Não quero. Tô falando isso com muito amor. Não, não quero ver gente, não quero. Não sei o quê. Ué, mas se você não tá aberta pra relacionar, como é que você quer aprender a relacionar saudável? Não vai, não, meu anjo. Só na teoria? Aí faz o que com a teoria depois? Relacionar se aprende na prática. Para você aprender a relacionar de uma forma saudável, você tem que relacionar. Entendeu? Não é só o de uma forma saudável, tem que relacionar antes. Entenderam? Bora. Quando já era a terceira vez que visitava um campus para passar por entrevistas, eu estava visivelmente menos nervoso e mais seguro. E agradável em minhas interações com as pessoas que encontrava. Ou seja, quando que vocês vão pegar, né, o traquejo ali de trocar com o outro? Trocando. Cada vez que você troca, você vai melhorando naquilo. Cada vez que você troca mais, você vai entendendo o quanto você fica no seu caminho, o quanto você abre espaço para o outro, você vai aprendendo a dosar. Entendem? Bora. E com a mesma pessoa, às vezes, tá? Não é nem só de ficar trocando a pessoa, mas o meu relacionamento é uma droga, eu não tô conseguindo ajustar ele. Tá, vocês estão relacionando de fato? Ai, não, a gente quase não se vê mais, a gente não tô querendo mais conversar, eu já não desenvolvo mais com a pessoa, não transo há não sei quanto tempo. Então você não tá relacionando, você só tá falando que tá, né? Você só tem um rótulo, que relacionando vocês não estão. Aí como é que quer melhorar? Tem que relacionar, tem que trocar com outro. Não suporto meu marido, queria uma relação melhor, mas não suporto meu marido. Ué, convive, conversa? Não. Então não tem como ter uma relação melhor. Vai ter uma com outra pessoa, então, que você quiser relacionar com outra pessoa, porque a gente melhora a coisa fazendo a coisa. Eu já sabia a resposta a várias das perguntas mais típicas que o comitê costuma fazer. Entendi as necessidades deles com mais clareza e era capaz de falar extensivamente sobre como poderia satisfazê-las. Um lugar estava em busca de um candidato bem treinado em teorias culturais pós-modernas, enquanto o outro lugar queria um especialista em história medieval que pudesse ensinar tanto o budismo quanto a história da China medieval. Cada universidade procurava uma peça única que se encaixasse perfeitamente em seu molde.
Vai falar que vocês não estão procurando o ser humano que encaixa perfeitamente no molde de vocês? Com a lista aí que vocês estão fazendo. Minha opinião sobre listas, ela é polêmica, né? Mas a lista aí que vocês estão fazendo de valor, de sei lá o que, de característica, de blá. E aí vocês querem esses moldes aí. Cuidado com esses moldes aí muito pré-definido, viu? Porque às vezes a gente pede uns trem que a gente acha que é bom pra gente e nem é. Às vezes a gente só acha que é bom. Aí chega esse trem aí e você fala, meu Deus, eu tava doida. Oi, sou eu de novo, sabe? Cuidado com esses moldes muito pré-determinado aí. Então entendi, de repente, por que que eu não deveria levar a rejeição para o lado pessoal. Ó a sacada. A decisão de escolher um candidato em vez de outro tem menos a ver com as qualificações de cada um do que com a variedade de desejos do comitê de seleção, que tem vieses específicos, preferências e histórias únicas. Ah, mas o cara não me quis, ele quis a fulana. Meu Deus, eu devo ser péssimo, eu devo estar horrível, eu devo. Não, cara, se é você, só que essa pessoa tem mais afinidade, interesse, desejo, vontade, tesão em outra. Pronto, fim. Não diz nada sobre você. Nada. Ah, o cara. Uma traição. O cara me traiu e ele ficou com a amante. Eu devo ser péssima. Isso diz sobre mim. Isso não diz absolutamente nada sobre você. Isso diz sobre o outro, sobre as escolhas que ele quis ter, sobre a forma que ele constrói relações. Diz nada sobre você. Absolutamente nada. 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 Sabe que eu passei muito tempo. Isso tá no livro, essa história tá no livro. Se eu não me engano, a segunda carta. Segunda carta do livro, eu acho. É, a segunda carta do livro. Para quem não sabe, eu tenho um livro que fala de amor. Sim, a tia é escritora. Eu tenho um livro que chama Toda História de Amor Começa por um Caderno, e eu falo justamente sobre essas 3 feridas: rejeição, abandono e traição. E eu escrevo cartas para 3 figuras importantes na minha vida, contando para eles a nossa história na minha perspectiva. E tudo que eu senti, tudo que eu aprendi, tudo que eu vi sobre isso, todas as dores que eu tive, toda a forma de amor que eu consegui, quis passar para cada um. E no final eu escrevo uma carta de amor para mim, e tem uma carta especial que só quem leu o livro sabe, mas foi uma das mais emocionantes, que eu chorei pra caramba escrevendo. E aí no livro, a segunda carta do livro fala sobre uma história muito longa na minha vida, muito, muito longa na minha vida. De uma pessoa que eu amei muito e que eu amo ainda hoje, assim, amo muito. A gente não tem mais contato, mas eu amo demais, demais esse ser humano. E a vida toda eu vi ele escolhendo outras mulheres e não me escolhendo. Então, assim, a gente era perfeito, né, um pro outro ali. Ambos já conversaram sobre isso, ambos já falaram isso, que seria muito mais fácil se a gente tivesse ficado junto, né? Se a gente se escolhesse, seria tão mais fácil, seria tão perfeitinho, entendeu? Tão encaixadinho. Mas eu vi a vida toda ele escolhendo outras mulheres. E aí, as mulheres, por coincidência ou não cabe a minha vida, a minha terapia, nada disso, né? Aí é a vida da outra pessoa. Mas as mulheres que ele escolhia em vez de mim eram mulheres sempre dentro do padrão, loiras, brancas, com uma classe social, né, mais elevada, tinham muito mais dinheiro do que eu, muito mais status do que eu, pertenciam a grupos sociais que eu não pertencia e também nem queria pertencer naquela época, enfim. E aí eu me questionava muito sobre isso. Eu lembro que uma vez eu levei para minha psicóloga, a Bia, tem um episódio com ela aqui nas outras temporadas, desce lá para assistir que é lindo. E eu levei para ela essa questão e eu falei: Bia, não é possível, tem alguma coisa de errado comigo. E eu tô me sentindo muito mal de achar que eu tenho menos valor do que uma mulher branca, loira, de cabelo liso, sabe? Dente com aquela placa, com não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, dentro do padrão, porque todas as mulheres que ele escolhe são assim. E eu não sou assim, eu tô me sentindo mal com isso. E aí ela falou assim pra mim: sabe o que que isso significa? E eu falei: o quê? Ela falou: que ele escolhe mulheres assim, assim, assim. Aí eu falei: sim, mas o que que isso significa? Ela: que ele escolhe mulheres assim, assim, assim. É a única coisa que isso significa. Qual é o porquê disso? Só ele sabe.
E aí cabe a ele entender, não cabe a gente. Mas o que significa na nossa vida isso? Que ele escolhe assim, assim, assim. A única coisa que isso significa é isso. Agora, tem uma outra pergunta que você não está se fazendo, que é: por que que isso é tão importante para mim? Por que que eu ser escolhida é tão importante para mim? Por que que eu ainda enxergo que mulheres têm que ser escolhidas por homens? Por que que eu ainda quero ser escolhida por alguém que já disse que não me quer? Mas tudo isso eu não olhava. Eu olhava para ele tá escolhendo mulheres nesse X perfil que eu não tenho. No momento que eu comecei a encarar as perguntas certas, sabe? As perguntas que realmente me levariam para algum lugar, eu comecei a largar essa história de mão e falar: não, realmente eu não posso mais estar aqui, eu tenho que ir para lugares que fazem sentido para mim. Entendem? A rejeição, às vezes, ela desbaratina a nossa cabeça, né? A nossa autoestima, ela às vezes está tão fraca, tão frágil, que a rejeição desbaratina a nossa cabeça e a gente fica aficionada ali, querendo saber por que que o outro, sabe, tá escolhendo aquilo. Não importa, não é um porquê pra gente, mas por que que escolheu fulana e não me escolheu? Por que que fez desse jeito e não do jeito que eu que não importa pra gente o porquê da ação do outro, o que ou da escolha ou do desejo do outro. Não importa o que justifica o desejo do outro. Importa pra gente por que que isso é tão importante pra gente. Por que que o desejo dessa pessoa que já me disse que não me quer é tão importante pra mim? Por que que a minha autoestima anda tão abalada? A ponto de eu buscar essa validação, essa autorização, essa legitimação, esse amor. Por quê? Por que que eu permaneço em lugares onde as pessoas já disseram, já comunicaram que elas não me querem? Sentir esse incômodo de, poxa, essa frustração de, poxa, eu queria ter ficado com o outro e o outro não me quis, tudo bem, é normal, faz parte de quebra de expectativa. Lida com a quebra de expectativa, o luto, né, dessas expectativas e segue. Mas se a gente permanece, a gente tem questões mais importantes do que saber por que da escolha do outro. A gente termina com pessoas, eu já fiz isso também, inclusive terceira carta do livro. Eu fiz isso. A gente termina com pessoas e a gente, né, o outro termina com a gente, ou a gente termina com o outro, e a gente quer entender por que, que o outro deixou de amar a gente. A pessoa olha para você e fala: eu não te amo mais, eu não te quero mais, eu não quero mais essa relação. Aí você fala: tudo bem, eu queria entender o que tá por trás, você pode me dizer? Não tenho porquê, eu só não te quero mais. Beleza, e a gente fica voltando naquela história 300 milhões de vezes, indo atrás da pessoa, fazendo terapia, anos presa nisso, para entender por que que o outro não me quer mais. O que que muda na minha vida saber por que que o outro não me quer mais, pelo amor de Deus? O que que muda na tua vida? Não muda nada. Paguei terapia um tempão na minha vida, ó. Dinheiro, tempo, sabe? Energia investido em querer saber por que que o outro deixou de me amar. Muda nada na minha vida. A partir do momento que eu olhei e falei, beleza, por que que o outro deixou de me amar? Uma questão que, se ele tiver, ele vai tratar na terapia dele. A questão é, por que que eu tô tão preocupada com alguém que não me ama? Por que que eu tô tão preocupada com alguém que já disse que não me quer mais? Por que que eu tô tão preocupada com alguém que não quer construir nada comigo? Aí o jogo muda. Aí a terapia começa a fazer sentido. Aí você começa a se autorresponsabilizar pelo que você quer construir. É outro cenário. É outro cenário. Entendem? É sair de um lugar de vítima, de mocinha, de nossa, mas eu fiz tudo por essa pessoa, eu fui tudo que essa pessoa esperava de mim e o outro não me quer, sabe? É sair desse lugar e falar, poxa, beleza, por que que eu tô me relacionando com pessoas que nitidamente não me querem? Por que que eu não tô indo dar atenção para pessoas que de fato querem estar comigo? Por que que eu tô investindo tempo, energia, dinheiro da minha vida tentando descobrir uma resposta que eu não tenho, ao invés de olhar para as minhas perguntas que estão aqui latentes dentro de mim, precisando de resposta? Entendem? É outro cenário. Outro cenário.
Fiquem com o assunto de vocês. Eu não me lembro quem fala isso, se a Noelle me falou isso, se a Graça me falou isso. Inclusive, tem episódio com todas elas aí nas outras temporadas no podcast. Assistam. Mas alguma delas fala sempre isso pra mim. Amanda, fica só com o seu assunto. Ah, só com o seu assunto. O sentir do outro, o desejo do outro, a escolha do outro não é um assunto. O meu assunto é como eu me sinto com isso. O outro disse que não me ama mais, eu fiquei puta da vida, puta da cara. Tá bom, então eu tenho uma questão aqui. O meu assunto é, quando o outro diz que não me quer, eu fico brava. Por que eu fico brava? Fica só com o assunto de vocês. Senão vocês passam uma vida fazendo processo de autoconhecimento, uma vida em terapia, uma vida dedicada a uma série de coisas que não fazem o menor sentido. O menor sentido. Fica só com o assunto de vocês. Isso salva relacionamentos, viu? Ficar só com o nosso assunto salva relacionamento, que é uma beleza. Bora continuar. Dali pra frente, também não cometi mais o erro de me apaixonar rápido demais. Ai, que delícia! Esse eu tô aprendendo ainda, que eu me apaixono assim rapidinho. Esse aí eu ainda tô aprendendo. Aí eu tenho um lado meu que ainda é Disney, que é esse lado que se apaixona rapidinho. Me apaixono rapidinho. Depois eu tenho que lidar com a queda da expectativa, com a cara no asfalto, entendeu? Mas me apaixono rapidinho, rapidinho. Em vez de sonhar acordado com o meu futuro em qualquer lugar, passei a trazer minha atenção ao momento presente e me concentrar no que precisava fazer no agora. Presença é uma bênção na vida, viu? Eu diria que presença é a maior sacada dos últimos tempos. A gente ainda não sacou isso, não. Quando sacar, vai ser tão mais fácil. Sempre que me encontrava com algum entrevistador para um café ou um almoço, eu era simpático, sincero e sereno. Depois de incontáveis tentativas e erros, enfim veio o telefonema que eu esperava e recebi uma oferta para trabalhar numa respeitada universidade de artes liberais. Tudo tem seu tempo, não é mesmo? Tudo tem seu tempo. Soraya me diz isso desde que eu sou adolescente. Tinha uma vontade de dar nela, sabe? Hoje em dia eu concordo. Não, não que eu goste, concordo. Às vezes eu queria no meu tempo. Então, todo mundo, né? Ser humano. Mas bora lá. Não importa se fomos descartados por alguém em quem estávamos interessados, bloqueados por um amigo nas redes sociais ou ignorados na hora de receber aquela promoção que esperávamos. A rejeição sempre dói. Ok, doer, né? Vamos lidar com essa dor no nosso assunto. Ela diminuiu nossa autoestima, ela diminui a nossa autoestima e desperta a voz do nosso crítico interior. Podemos facilmente ficar zangados, tristes e inseguros pensando em nossos pontos fracos. Se você está passando por um período de dor emocional por ter sofrido uma rejeição, sou solidário, pois já passei por isso muitas vezes. Nessa hora de dificuldade, eu gostaria de lhe oferecer o seguinte conselho. Tomem nota. Em primeiro lugar, gente, aprender isso aqui foi tão difícil para mim. Que não seja para vocês tão difícil quanto foi para mim, viu? Que vocês aprendam com os erros dos outros. Mas bora lá. Em primeiro lugar, não há por que levar a rejeição para o lado pessoal. Cada um tem gostos e preferências únicos, moldados por sua própria história. Essas coisas, em geral, já estão formadas desde antes de a pessoa conhecer você. Portanto, se rejeitaram você, isso tem mais a ver com as experiências e os gostos individuais do outro. Além disso, as pessoas tendem a preferir coisas. Tome nota. Além disso, as pessoas tendem a preferir coisas que lhes sejam familiares, mesmo que você seja objetivamente o melhor candidato a parceiro, amigo ou funcionário. Se não for familiar, não vão gostar de você. No entanto, isso não diminui seu valor como pessoa. Você continua sendo talentoso, bondoso e agradável. Todas as suas boas qualidades ainda estão aí. A rejeição significa simplesmente que você e a outra pessoa não são compatíveis. Fim. Você não é familiar para o outro. Acabou. Temos. Podia desligar aqui, né? Jogar essa no peito de vocês e desligar aqui. Em segundo lugar, tomem nota. Pergunte a si mesmo se já rejeitou alguém na sua vida. Você já negou um convite para ir a um encontro, não é? Já bloqueou pessoas nas redes sociais também. Já bloquearam? Eu tenho algumas pessoas bloqueadas, confesso para vocês. É ridículo esperar que todo mundo de quem você gosta também vá gostar de você. É apenas impossível.
entender que é impossível. Sabe o que é impossível? Não é que é difícil. É impossível todo mundo gostar de você. É libertador. É impossível. Quando a gente entende que é impossível o mundo todo gostar da gente, a gente para de ser quem a gente deveria ser e a gente começa a ser quem a gente é. Porque se vai ter pessoa que não vai gostar de mim mesmo, entendeu? Que elas não gostem, eu sinto feliz e acabou. É impossível o mundo todo gostar de você. Toda vez que você estiver se cobrando demais para ser perfeitinha, tu olha no espelho e fala: é impossível o mundo todo gostar da gente, então a gente pode ser só quem a gente é, tá tudo bem. É impossível o mundo todo gostar de mim, então quem não gosta, tá tudo bem, é impossível. Entendem que a perfeição, ser perfeita para agradar o outro, é um tiro no pé? É impossível todo mundo gostar. Assim como é impossível todo mundo não gostar. Alguém neste mundão vai gostar, alguém vai. E que goste com você sendo quem você é. Já pensou alguém gostar de um personagem que te dá um trabalhão para fazer? É que merda! Sendo que tem alguém no mundo que vai gostar com você sendo 100% você, assim, ó, do seu jeitinho. Sacaram? Bora seguir. Chegar a supor que está no extremo oposto é igualmente absurdo. Só porque alguém me rejeitou, então eu não devo ser digno de afeto e nunca vou conseguir encontrar um grande amor, uma amizade ou um emprego dos sonhos. Isso não faz o menor sentido. Se você for paciente e estiver disposto a continuar firme em seus esforços, apesar dos obstáculos, mais cedo ou mais tarde vai encontrar o que está procurando. Eu tenho uma amiga que ela fala assim para mim: se você está fazendo o que o seu coração te diz para fazer, não tem como dar errado. Pode demorar, mas não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Eu não tenho a menor dúvida que eu vou ter uma família, gente. Real, assim, não tenho não. Não tenho a menor dúvida. Uma família maneira, do jeito que eu escolher para mim. Talvez não do jeito idealizado que eu espero, mas do jeito que eu conseguir construir, eu vou ter. Não tem como dar errado. Não tem como. Não tem. Eu trabalho o amor na minha vida todos os dias. Eu busco me amar todo santo dia. Eu reviso a minha relação comigo e a minha forma de me relacionar com os outros todos os dias da minha vida. Todos os dias. E não é porque eu trabalho com isso, não. É porque eu realmente me dedico no que eu quero construir. Todo santo dia. Para mim é muito importante ter uma puta de uma relação comigo, para que eu possa ter uma ótima relação com os outros. Não tem como dar errado. Não tem como. Não tem como dar errado. Não tem como. Pode não ser do jeito Disney, mas não tem como dar errado. Não tem. Já parou para pensar nisso? Que tudo que você se dedicar de verdade, com seu coração, não tem como dar errado? Pois deveriam pensar. Essa é uma máxima na minha vida também e funciona, tá? Funciona. Onde eu tava? Aqui. Em terceiro lugar, a rejeição pode ser uma experiência inquietante e fazer com que nos sintamos indesejáveis e sem valor. Quando a vivenciamos, é importante nos cercarmos das pessoas que nos amam e nos apreciam. Dividir nossas experiências difíceis com amigos e familiares confiáveis pode nos ajudar a aliviar a intensidade das emoções negativas e a nos sentirmos validados. Há um ditado coreano que diz: alegria compartilhada é alegria em dobro. Tristeza compartilhada é tristeza pela metade. Isso destaca a importância de falar sobre nossas experiências. Portanto, é melhor procurar alguém para conversar, em vez de tentar lidar com a dor emocional por conta própria. Aqui eu tenho 2 parênteses para fazer sobre esse ponto. O primeiro é: sua vida não é para ser discutida em mesa de bar. Desabafar com um amigo, alguém que você confia, né? Incrível, desabafa mesmo. É isso aí. A gente não nasceu numa ilha deserta para viver sozinho. Desabafa. Isso não significa que a pessoa tem que dizer ou opinar, ou sabe aquelas amigas que a gente vai falar assim: nossa,
o outro que eu fui lá, dei outra chance, me largou, tá com a outra pessoa, vou tocar esse, sei lá. Aí a amiga escuta e fala, tá vendo? Mas você é uma trouxa, né? Porque, pelo amor de Deus, eu já falei isso. Gente, pelo amor de Deus. Não sejam essas amigas. Não sejam essas amigas. Se vocês não conseguem ouvir quietas, sem ficar opinando na vida dos outros, diz que você não está disponível aquele dia para ouvir. É seu direito. Mas não fica opinando na vida dos outros, não, dizendo que as pessoas são trouxas porque elas escolheram, sabe, arriscar. Cada um tem seu tempo de aprendizado. E aí você olha e fala, nossa, como você é idiota, pelo amor de Deus, mais uma vez. Faz isso não. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai parar de confiar em você. Ela vai começar a esconder as coisas de você. Ai, coceira. Ela vai começar a esconder as coisas de você. Se você era a única pessoa que ouvia esse ser humano e você começou a julgar, esse ser humano não vai ter mais ninguém para conversar. E quando a gente está falando de uma situação de rejeição, ainda beleza. Mas isso é. Beleza, né? Mas e se a gente está falando de um relacionamento tóxico, abusivo, que a pessoa não tem a menor confiança mais de falar? Porque a gente julga os outros. Se você vai julgar alguém que veio desabafar emocionalmente com você, diz que você não está disponível para ouvir. Para essa pessoa chamar outro amigo, e você está no seu direito mesmo, mas não julga as pessoas pelo que elas estão sentindo, pelos que elas estão olhando, pelas ações que elas tomam. Isso é muito feio. É muito feio. Julgar as pessoas nesse lugar não é nosso papel. E não desabafem com pessoas que vão julgar vocês, porque isso só vai destruir ainda mais a sua autoestima ao invés de te ajudar. Então esse é um ponto importante. Desabafem sim com pessoas realmente confiáveis e que não te julgam, certo? O outro ponto importante nisso aqui é que, para além da gente buscar essa validação das pessoas, eu acho importante a gente aprender a se autovalidar. Sabe? Às vezes é importante ouvir do outro e tá tudo bem, mas a gente tem que ter um mecanismo para aprender a se autorizar sozinha, se validar sozinha, sabe? A reconhecer nosso valor sozinha, se autorizar a viver o que a gente quer viver, a ser quem a gente quiser ser e reconhecer o valor de quem a gente é sozinha também. Porque se em algum momento a gente não tem essas pessoas, como é que a gente faz? A gente tem que saber fazer isso por nós mesmas também, sabe? Hoje eu passei um exercício para uma pessoa que eu acompanho e eu falei para ela: monta uma lista de pontos que você admira em você mesma. Para quando você estiver se sentindo o cocô do cavalo do bandido, você pegar essa lista e ler. Para você se lembrar o seu valor, para você lembrar que você merece o que você está vivendo. Sabe? Que você merece alcançar as melhores coisas possíveis. Para quando o mundo tiver te dar uma negativa, você se manter alinhado. Tenham essa lista. Se eu perguntar qual é o defeito de cada uma, vocês me fazem uma lista de 10 itens assim, ó. Pra vocês terem na ponta da língua. Mas e se eu perguntar as coisas que vocês admiram em vocês? Gente, deixa no bloco de notas do celular, sabe? De verdade. Deixa aí. Muito presente. É importante isso. Não só esperar essa validação do outro, que às vezes é necessária, mas aprender a se autovalidar também é importante. E a gente só se autovalida quando a gente se admira. Então, tenha uma lista da admiração de vocês mesmas. É um exercício simples e muito potente que funciona demais. Testa, tá? Meu último conselho, quarto e último, é que você tire algum tempo para refletir sobre as suas experiências e continue a seguir em frente. Quando se deparar com uma rejeição, permita-se processar suas emoções e recuperar a compostura. Depois, dedique um momento a pensar sobre o que você pode aprender com a experiência, pois não há melhor professor do que as situações da vida real. Internalize as lições que aprender e as coloque em prática na próxima oportunidade. Lembre-se de que podem ser necessárias várias tentativas na hora de encontrar o caminho certo. Mas se você encarar a rejeição como uma oportunidade para crescer, em algum momento vai encontrar o caminho que funciona para você e chegar a um destino que o deixará satisfeito. Estou torcendo por você. Ele é um fofo, né? Um queridinho esse. Ai, mensuninho, sei lá se é assim que fala. É um querido. E aí eu quero falar uma coisa para vocês que meu pai me falou. Da última vez que eu estava em São Paulo, a gente estava conversando e ele me deu algumas broncas, uns puxões de orelha, né, pai? Me deu umas broncas, uns puxões de orelha. E ele falou assim para mim: Amanda, erro nem existe. Eu falei para ele que eu tinha muito medo de errar. E aí ele falou assim: Amanda, erro nem existe. Aí eu fiquei olhando pra cara dele e falei assim: como assim erro nem existe? Tá doido? Doidou?
E aí ele falou assim: quando você aprende com o erro, não é erro, é experiência. Erro só é erro quando você não aprende nada. Se você passar por aquilo te machucar ou machucar outras pessoas, ou você entender que não é legal, e você não aprender nada com aquilo, aí isso é um erro. Mas se você aprendeu, é experiência, porque você não vai repetir. Você vai seguir por outro caminho. Erro que você aprende com ele e ele se torna uma experiência é vida. E você está chamando de erro. O que é errar? Será mesmo que vocês estão errando? Eu parei para refletir sobre isso e isso mudou muito a minha forma de lidar comigo, sabe? Eu parei de me autocondenar tanto, parei de me cobrar tanto. Isso me ajudou muito a não ficar me cobrando tanto. Porque será que o que a gente está chamando de erro não é só vida mesmo? Sabe? Será que o que a gente está chamando de erro não é só experiência, que a gente aprendeu e não vai fazer de novo, e vai seguir, vai ajustar para a próxima, e vai melhorar no que faz sentido para a gente? Será? Ou será que é erro de verdade e a gente não olhou para isso e não aprendeu nada e tá fingindo que não existe, colocando embaixo do tapete? Hoje eu mandei lá no grupo Juntas, inclusive, se você não está no grupo Juntas, entre, o link tá aqui na descrição. Eu errando as palavras, tá aqui na descrição. Eu mandei no grupo Juntas sobre a energia da semana. E a energia dessa semana fala muito sobre isso, sobre olhar para o que está embaixo do tapete, do tamanho real, né, com a proporção real, mas olhar para o que está embaixo do tapete, parar de negar a nossa própria história, parar de negar o que machucou, parar de negar o que a gente acha que errou, porque a gente tem tanto medo de cutucar as coisas que a gente não olha. E aí vira erro. Se eu não olho, realmente vira erro. Agora, se eu olho e me proponho aprender com isso, será que de fato é erro? Talvez não. Reflitam sobre. Gerson trouxe. Gerson, papai, trouxe esse aprendizado aí para mim, estou trazendo para vocês também. Reflitam sobre isso. Tem algumas frases que ele colocou aqui que eu quero ler com vocês. São 6 frases rapidinhas, mas que eu quero ler com vocês. Primeira frase. Não desanime com a rejeição. Há um caminho ainda melhor à sua frente. O que pode parecer um obstáculo, às vezes se mostra uma bênção disfarçada. Às vezes tem uns presentes de Deus que a gente olha e fala, meu, obrigada. É livramento. O famoso livramento. E tem uns livramentos que a gente quer, né? Tem uns livramentos que a gente, quer dizer, a gente quer os encostos. Aí depois de um tempão, fica puta com Deus que Deus tirou da nossa vida. Fica possessa. Meu Deus, tudo dá errado pra mim. Você me odeia, porque você tá fazendo isso comigo, porque não sei o quê. Aí depois olha e fala, nossa, obrigada, viu? Tava doida. Obrigada pelo livramento aí. Tem vários. Soraya disse isso pra mim uma vez. Você acha que você sabe escolher muito por você? Você sabe menos do que você imagina. Ela tá certa, não tá errada, não. Bora seguir. Quer dizer, há controvérsias também em parâmetros aí, né? Mas o fato é, estamos aprendendo cada vez mais a escolher o que é melhor pra gente. Espero eu. O autoconhecimento é pra isso, né? Se você pudesse voltar 10 anos e dar um conselho ao seu eu mais jovem, provavelmente seria algo como: não se preocupe, tudo vai dar certo. Agora escute o mesmo conselho do seu eu do futuro. Pode confiar, não precisa se preocupar, tudo vai dar certo. Loucura isso, né? Enxergar em outras perspectivas a presença. Eles rejeitaram apenas a sua inscrição, não é a pessoa que você é. Tomaram essa decisão com base nas circunstâncias e necessidades deles, não é um reflexo de quem você é. Lembre-se, a rejeição do outro não diz nada sobre vocês. Absolutamente nada. Diz sobre o outro, os desejos dele. As pessoas escolhem o que é familiar, mesmo que isso só vá perpetuar a dor, porque essa é a única coisa que conhecem. Não queiram ser salvadoras de ninguém não também, sabe? Deixa as pessoas escolherem as dores delas. Ah, mas como é que o outro não vê, não enxerga? E não enxerga, deixa, tá tudo bem. Não cabe a você mostrar, vai escolher quem enxerga você, sabe? Se a sua ideia for rejeitada, tome a iniciativa e comece aos poucos, fazendo as coisas do seu jeito. Embora possa levar tempo, ao ganhar experiência e habilidades, ninguém vai poder desmerecer você e seu sucesso será duradouro. Muito boa, né? E a última. Sei que dói ser tratado assim. Se seu eu do futuro pode fazê-lo se arrepender de não terem demonstrado mais gentileza e respeito quando tiverem a chance. Então continua, não para, sabe? Vai no seu caminho, no seu tempo.
né? Seguindo o que você tem que fazer, construindo o que você tem que construir, olhando para si. Isso é tão importante. E não acho que exista um caminho para nossa vida para a gente ser feliz, a não ser de fato ser a gente, assim. E se ser quem eu sou me leva para rejeição, então não era para eu estar naquele lugar mesmo. Então aquele lugar não me cabe mesmo, entendem? Porque senão a gente fica se moldando para caber e ficar infeliz uma vida inteira. Aí não é rejeitado, mas tá infeliz. Pra quê? Qual que é a lógica, né? Semana que vem a gente vai. Deu até uma respirada funda, né? Falei pra caramba. Semana que vem a gente vai falar sobre os dias da primavera que acabaram. E esse capítulo que a gente vai falar na semana que vem é maravilhoso, porque ele fala sobre uma relação que ele teve com uma pessoa que ele morou junto. E aí era lindo, maravilhoso no começo, e depois virou um pesadelo. Quem nunca, né? Eu, no caso, morei junto também com uma pessoa que foi assim. Mas tem gente que não precisou morar, né? Mas teve uma relação que no começo era maravilhoso e depois as coisas foram degringolando, assim. Tinha uma conexão maravilhosa. E conforme a gente vai conhecendo a pessoa, a coisa deixa de acontecer, né? A gente se condena um pouco por isso também, pelas coisas mudarem. E tá tudo bem as coisas mudarem. Então, semana que vem a gente vai falar sobre isso. Sobre as primaveras acabam, amores meus. Amores se transformam. Eu realmente acredito que um amor nunca acaba, mas eu acredito muito que todo amor pode se transformar sim. Às vezes para algo que a gente espera, às vezes para algo que a gente não espera, mas todo amor pode se transformar. Eu não sou do time que amores acabam, não. Acho que amor é grandioso demais para acabar. Mas que ele transforma, transforma. E aí, às vezes, as primaveras acabam. Vem o inverno, vem o outono, né? Às vezes o verão queima pra caramba também. Então, é importante a gente saber lidar com essas histórias que começam muito maravilhosas e que uma hora vão degringolando. E tá tudo bem, sabe? Talvez não tão bem, mas a gente tem que aprender a lidar com elas. Tá bom? Ui, terminamos o encontro de hoje. Que delícia! Deixa o like de vocês. Eu vejo vocês assistindo tudo sem deixar o like. Deixa o seu like aí, por gentileza. Você que está assistindo isso gravado também deixa o seu like, tá? Vamos conversando lá no grupo Juntas ao longo desse mês sobre amor próprio. Nosso tema do grupo Juntas esse mês é amor próprio. Eu fiz um propósito com a espiritualidade, eu estou cumprindo. Então, a gente vai falar muito de amor próprio, porque se a gente não tem uma base de amor muito sólida com a gente não consegue trocar com o outro com profundidade. E tem um presente especial lá no grupo Juntas, para todo mundo que está lá. Eles estão tendo um super presente para quem quer fazer retomada, para quem quer passar em atendimento individual. Tem uma novidade aí esse mês que está chegando, que também vai ser muito maravilhosa e que as meninas lá do grupo Juntas vão saber primeiro. Então, entrem lá, tá? Além de entrar, manda para as amigas, convida todo mundo, né? Espalhem a palavra do amor, por gentileza, que ajuda o trabalho da tia, tá bom? Dengos meus, boa semana para vocês, que seja uma semana muito maravilhosa. A gente tem uma alunação nova aí começando no meio dessa semana e que seja muito próspero para todo mundo. Que seja uma alunação de muita coragem. É o que eu tenho pedido para mim, é o que eu estou pedindo para vocês aqui também, desejando para vocês também. Que seja uma semana de coragem, sabe? Uma alunação de muita coragem para a gente seguir nossos sonhos, para a gente descobrir quem a gente é, para a gente descobrir os nossos sonhos e aprofundar muito, muito mesmo esse amor próprio dentro da gente. Tá bom? Um cheiro. Amo vocês. Até semana que vem. Retomada e trabalhadores. Trabalhadores. Retomada e atendimento individual. Retomada e atendimento individual. Agora saiu. Com tarô do amor. Me chama no WhatsApp aqui embaixo, tá? Lá no grupo Juntas tem o meu contato. Me chama lá para agendar. Tá bom? Que a gente está aberta. Cheiro! Amo vocês! Até semana que vem!